Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Queremos as boas-vindas aos novos integrantes da família Vibrando Alto, que todos os dias, né, tem pessoas novas aí, então convidamos a todos para que comecem a assistir os vídeos lá desde o comecinho, para que vocês percebam a energia do canal e comecem a perceber as sincronicidades ao redor, né? E é disso que nós vamos falar hoje, sobre as sincronicidades. E o porquê que ela é um chamado para a ação. Nós já falamos outras vezes aqui no canal sobre a sincronicidade, principalmente no início de despertar espiritual, só que ainda é algo que as pessoas se questionam, ainda é algo que as pessoas não compreenderam completamente, né? Acontece que assim, por muitas vezes a gente tem que... Muitas vezes não, a gente tem que confiar sempre no universo, né? Tem que deixar sempre o nosso coração nos guiar pelo caminho. Muitas vezes as pessoas começam a perceber a sincronicidade, seja com horário, seja com música, números repetidos, com cores, enfim, tal. E a pessoa não entende, não se dá conta, né? A pessoa às vezes até entende, mas não está com o coração aberto, né? Para ouvir, entender, absorver aquilo que o universo quer trazer para ela. Então, as pessoas às vezes acham que a sincronicidade, principalmente os números repetidos, né? O 1111, ou 1234, ou o 333, 333, e enfim, assim por diante. Elas são, vamos dizer assim, existem significados únicos para essas sincronicidades. Só que isso não é verdade, né? A nossa mente é muito linear, então ela sempre está buscando algo para se ancorar, vamos dizer assim, algo com que ela possa explicar de uma forma fácil e linear aquilo que ela está recebendo ou aquilo que está acontecendo na vida dela. E não é assim que o universo funciona. O universo, ele nos traz as sincronicidades, muitas delas repetidas. Por exemplo, eu tive 1111 e tive com 1033, bastante com 33, e o Fernando teve com 1111. Então, para mim, o 1111 significava coisas diferentes do que significava para o Fernando quando o Fernando obtinha essa sincronicidade mais forte, que geralmente é no início do despertar espiritual. Até hoje, de fato, eu vejo bastante 1111, né? Mas no início era muito perseguidor, né? Isso é importante comentar, gente, porque assim, às vezes a pessoa começa, né, no despertar espiritual, e aí a gente às vezes não entende, não dá o valor adequado, vamos dizer assim, pro poder que nossa mente tem de criar as coisas, né? Então o que acontece? Tem muitas pessoas que elas têm uma sincronicidade, tem outra, com o número 1111, por exemplo, e aí o que acontece? Ela fica toda hora olhando no relógio, achando que vai encontrar 1111, né? Então ela fica olhando, e aí acontece que a pessoa, o que acontece? A pessoa está procurando 1111, né? A pessoa não está deixando que o universo traga informação, a sincronicidade. Então a pessoa mesma acaba gerando aquela sincronicidade na mente dela, na energia dela, porque ela está focando na procura do 1111, nesse caso, por exemplo, ela acaba gerando isso, né? E não percebendo a real mensagem com os números ou com as coisas que acontecem, as sincronicidades que nos rodeiam, justamente, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que desde o início do despertar espiritual ou sempre que se recorda teve a sincronicidade na sua vida, se questione até que ponto você se transformou, até que ponto você mergulhou internamente, foi dentro de você, lá profundo, lá na alma, para saber quem você é de verdade, para trabalhar as nossas partes mais sombrias, né, curar essas partes que ficam às vezes no nosso passado, que não deixam a gente seguir, dar o próximo passo em direção à nossa missão. Então, muitas dessas sincronicidades permanecem quando a gente não dá o próximo passo. O universo, lembre-se sempre, o universo dá o passo. E geralmente são as sincronicidades que vêm fortes e as experiências. O próximo passo, quem tem que dar é a pessoa, né? É aquele espírito que está recebendo a sincronicidade. E o que isso significa?
com inúmeras coisas. Depende de cada um e depende da missão de cada um. A missão individual a gente fala, né? Não a coletiva, enfim, que a gente já falou sobre isso no canal. Quem não assistiu ainda, vai lá correr naquele vídeo. E então é isso assim, pessoal. A sincronicidade, ela vem, ela nos abre caminhos, ela abre a energia, ela nos faz a conexão. Mas depende da gente dar o próximo passo em busca daquilo que ela tá pedindo pra gente enxergar. Então, se você ainda não sabe qual é a sua missão individual, se você ainda não deu o próximo passo, ou por medo, ou por questionar se é isso mesmo que você tem que fazer, né? Eu acho que aí é um momento que você precisa ficar bem quietinho, meditar a respeito disso, deixar um pouco essas sincronicidades externas, né, de lado, não esquecer, porque elas são, vamos dizer, um lembrete do universo que a gente precisa dar o próximo passo, né, mas lembrar que a gente precisa se conectar internamente para receber um direcionamento mais específico, porque a sincronicidade é só o primeiro passo. Existem inúmeros outros passos e um caminho muito longo a se percorrer. É aquilo que a gente falou no outro vídeo, né? São pecinhas de quebra-cabeça, né? Então as sincronicidades, quando acontecem no estudo de despertar, quando você começa a se dar conta disso tudo, são as primeiras pecinhas do quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim, são as pecinhas das bordas, né? Que são, teoricamente, as mais fáceis de você ir montando, né? Mas falta um montão de peças do quebra-cabeça para você ver a figura inteira ainda. E quem tem que colocar essas peças juntas é você. Ninguém vai fazer isso pra você, não vai ser o seu guia, o seu mentor, o seu superior, ou enfim, as energias do universo e da natureza. Elas vão te guiar, mas você precisa estar atento e aberto para perceber que isso é um direcionamento, que isso não é apenas uma sincronicidade para que você, vamos dizer assim, saiba que você está no caminho certo. Ela é um ponto-chave para isso, de você estar no caminho certo, mas não é sempre isso que ela significa. Tem muita gente que, principalmente do grupo de estudos Expansão da Consciência Vibrando Alto, no Facebook, as pessoas têm conversado bastante sobre isso, sobre a questão das sincronicidades, quem é que está recebendo as sincronicidades e tudo mais, perguntando até quais são, vamos dizer assim, qual é a finalidade daquilo? Por que eu estou recebendo? Existe, vamos dizer assim, algo geral, generalista, que signifique alguma coisa a mais ou que signifique algo mais específico? Não existe. E quem precisa entender essa sincronicidade é a pessoa que está recebendo ela. Então se questione, porque isso é algo que a gente ainda não falou aqui no canal sobre sincronicidade, que é questione se você está contribuindo, questione se você está agindo, colocando a mão na massa, fazendo de fato o que você tem que fazer, ou fazendo de fato aquilo que você ama fazer, que você precisa seguir. Porque a diferença da gente saber qual é a nossa missão e estar trabalhando na missão para que ela aconteça são energias e coisas bem diferentes. Isso aí. O que é importante comentar é o seguinte, pessoal. Muitas pessoas chegam ao nosso canal pelo primeiro vídeo que a gente fez sobre sincronicidades, né? E muitas pessoas perguntam, nossa, eu vejo tais números, eu vejo tais coisas, enfim, tal. O que isso quer dizer? Retomando só um pouquinho o que a Aline disse, só você que pode descobrir o que isso quer dizer, né? Então, quando essas coisas acontecem com você, é o momento que o universo está te chamando a atenção para você parar, estar no presente e ouvir a mensagem que ele quer te trazer. Ah, mas como que eu faço isso então? Naquele momento que você teve a sincronicidade, então você para um minuto, né? Tenta lembrar um pouquinho o que você estava pensando antes de você encontrar a sincronicidade, né? O que você estava pensando, o que você estava sentindo, né? A mesma coisa, enquanto você de fato está vendo, então, eu estou vendo agora 2222, por exemplo. E aí você então pensa, poxa, mas o que eu estou sentindo nesse momento? Né? Então você tem que ficar atento naquele momento em que você vê aquela sincronicidade para tentar entender o que o universo está tentando te trazer como informação, como um próximo passo de direcionamento. Porque é um chamado do universo para a ação, pessoal. Não é algo que está acontecendo só porque as energias estão ao meu redor e eu estou no caminho certo. Não é só isso que significa sincronicidade, não.
é ação, pessoal. A gente tem que agir. Por que a gente vai despertar, conhecer esse mundo de conhecimentos novos, de questões novas? A gente se questiona, a gente cresce, evolui, expande, né? Com esses assuntos todos e mergulha de cabeça no despertar espiritual. Mas pra que se a gente não faz nada? Pra que se a gente não age? Pra que se a gente não faz a nossa parte na transição planetária, na transformação do mundo, na transformação da energia da minha casa, do meu bairro, da minha cidade? O que eu estou fazendo pra contribuir com isso tudo? Porque não é só saber que isso existe, pessoal, estudar, fazer projeção astral, mas o que você tá fazendo com as informações que você recebe? O quê? Então, cada vez que vem uma sincronicidade, se ela está longa, se ela está permanecendo bastante tempo na sua caminhada... Ela se repete, né, diversas vezes. Na sua caminhada, no seu despertar, se questione se você de fato está dando o próximo passo, se você de fato está fazendo aquilo que deve ser feito. Porque a gente tem que lembrar que a sincronicidade, ela não é só o direcionamento, ela não é só algo que vai te indicar que você está no caminho certo. Muitas vezes é uma chamada de atenção que a gente leva do universo. Tá batendo lá, olha, faz eu acho que já 1 ano que você despertou, a gente tá querendo trabalhar com você, mas você não tá se abrindo, a gente não tá conseguindo acessar você. Porque você, né, não despertou, mas você despertou mais ou menos, né? Porque você não tá agindo, você não tá fazendo nada. Então, pessoal, é um momento, a gente precisa de fato encarar se a gente está de fato fazendo, trabalhando no que a gente tem que trabalhar ou não. A gente tem que ser sinceros com nós mesmos, lembrem? Não pode deixar o nosso ego ultrapassar, não pode deixar o nosso ego, mas eu acabei de despertar, mas né, isso ou aquilo, mas tá sendo difícil, mas... Deixa os as de lado, pessoal. Se o universo está batendo na tua porta, é porque você tem capacidade. Senão você não estaria aqui hoje, você não estaria desperto, você não estaria expandindo a sua consciência. Justamente. Tudo tem um porquê, tudo faz sentido por algum motivo. O universo está batendo na sua porta com sincronicidades por algum motivo. Então, abra as janelas, abram as portas e olhem para fora. Deem um próximo passo, saiam da sua zona de conforto. É isso aí. Se você quer mudar o mundo, você precisa liderar pelo exemplo. Começando por você mesmo, obviamente, né? Porque o trabalho começa internamente, né? E aí, assim, muitas pessoas também têm dificuldade de entender, às vezes, né? De se autoanalisar, de entender o que está acontecendo. Outra coisa que a gente fala bastante para dar esses próximos passos, a gente tem uma equipe inteira que está aqui para nos ajudar, né? A gente já falou isso diversas vezes, os seus guias, mentores, seu superior, enfim, tal. Então peça, né, estabeleça a intenção de se conectar com eles, peça para que eles te ajudem a enxergar o que você precisa enxergar, para que você possa, então, estar aberto, se abrir cada vez mais para você ouvir o que o universo quer te dizer ou quer te mostrar. Porque a sincronicidade não são só números repetidos, né, ou frases, ou assim por diante. Pode ser assim, uma coisa que você vem, por exemplo, há muito tempo se questionando e a resposta pode vir de diversas formas diferentes. Essa é uma outra sincronicidade. De repente aquela pergunta que você teve há 1 ano atrás, sei lá, 6 meses, ficou se perguntando, aquilo ficou, a resposta pode vir de diversas formas diferentes. Pode ser através de um texto que você lê, de uma palestra que você ouve no YouTube pessoalmente, através de uma música, entendeu? Até de fato você se dar conta que o universo está já te trazendo essa resposta há um bom tempo e você não estava aberto e não deu os próximos passos necessários, né? Então é importante sim aproveitar no bom sentido, óbvio, né? Que todos nós temos uma baita equipe, vamos dizer assim, do outro lado do véu que está aqui para nos ajudar e de fato pedir ajuda, porque se a gente não pede, eles não vão vir aqui, ter a tua porta eles sempre. Eles não impõem nada, né? Eles não vão interferir, impor condições ou impor que você tem que fazer isso. Depende da gente querer verdadeiramente com o nosso coração ser ajudado e fazer aquilo com que a gente se comprometeu antes de vir para a Terra, né? Essa é a verdade. Porque não adianta a gente só meditar, fazer oração, fazer reiki ou receber reiki, trabalhar com pedras, com cristais, ter as nossas experiências, se a gente não vai pôr nada disso em prática, né? Eu tenho, não vou misturar, eu tenho a minha vida espiritual e a minha vida pessoal. Gente, isso não existe.
É igual assim, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida espiritual, minha vida profissional. As pessoas separam, Pessoas assim, elas têm uma máscara, vamos dizer assim, não, um quadradinho para cada vida. Gente, vamos integrar tudo, né? Vamos integrar. Lembre-se, estamos num momento super importante da história da raça humana, momento de integração e transcender esse sentimento de separação, né? Nós estamos voltando para a união, voltamos para ser coletivo, junto com tudo e todos, né? Com essa experiência do nosso despertar espiritual, a gente percebe que não foi só a gente despertando e falando sobre o despertar espiritual, falando sobre, começando um canal do zero, falando sobre a nossa própria experiência. Isso não foi bom só pra gente, que teve como expor isso, como ajudar outras pessoas. A gente percebe que ocorreram mudanças dentro da nossa nosso ciclo de amizade, de convívio. As pessoas, elas prestam mais atenção, elas percebem que tem mais pessoas tendo a mesma experiência, pessoas que a gente, pessoas assim que eram super religiosas, vêm perguntar coisas pra gente, não só do nosso meio, mas de outros lugares, pessoas que a gente até não conhece, né? Pessoas que não acreditavam mais em nada, em Deus, em energia, em nada disso, também começam a se questionar porque começam a ter experiências através de projeção astral e tudo mais. Então, olha só a sementinha que vai crescendo todo dia, porque você coloca uma sementinha de questionamento. Você não tá impondo nada pra ninguém, você só tá sendo você mesmo, falando as suas ideias, falando quem você é, passando a sua experiência, que as outras pessoas talvez tenham curiosidade e comecem a ter experiências também. Então, não tenha medo de ser quem você é, de ser quem você está se tornando com o despertar espiritual. Porque a gente vê muita gente tendo medo do que os familiares vão pensar, tendo medo do que a sociedade vai achar. E, sinceramente, esse não é um momento pra você ficar com medo de ser quem você é, de expor seus pensamentos e as suas ideias. Pra você ficar em cima do muro, né? Seria essa Exatamente, palavra, né? Porque a primeira coisa que acontece, a gente passou por isso, a gente tava com muito medo de expor tudo isso, mas era necessário. O universo estava chamando, falando, gente, vocês precisam fazer o que vocês se comprometeram a vir fazer, vocês precisam compartilhar essas informações com outras pessoas, porque assim as pessoas vão perceber que existem outras pessoas também passando pela mesma coisa, que não é só um caso isolado lá no meio do mato ou lá no meio da cidade. Não, tem muita gente passando por isso, a energia tá mudando no planeta, tá tudo mudando. Não é um momento, claro, pessoal, assim, ó, quando você se abre, quando você começa a ser quem você é de verdade, expõe seus pensamentos, compartilha coisas sobre espiritualidade, sobre energia, sobre física quântica, as pessoas no primeiro momento, elas, claro, vão levar um gelo, né? Vão olhar porque você mudou tanto, você tá se questionando de coisas diferentes, você tá pesquisando sobre coisas diferentes, tá falando sobre chakras e você... E energia, e nunca falou sobre isso e tal. Talvez você era religioso há 2 anos atrás e agora você começou a falar sobre essas coisas. Enfim, é lógico que as pessoas vão sentir mudança de frequência, de energia, elas vão questionar você muitas vezes, vão fazer perguntas, às vezes vão ficar quietas, se afastar um pouco de você, só que com o tempo, pessoal, elas vão se acostumar. É com o seu novo eu, quem você é. Elas vão se acostumando. Só que se você não der o primeiro passo, elas nunca vão conseguir te conhecer por completo. E vai chegar um dia que você vai se arrepender de não ter feito isso antes. Então não tenha medo. Não tenha medo. Se você for uma pessoa que conseguir, né, se estar ancorado na sua luz, no seu pilar de luz interior, e conseguir ter paciência suficiente para entender que as outras pessoas podem reagir de formas diferentes com relação àquilo que você está se tornando, e não ser uma pessoa que responde, que tenta convencer, que tenta... julga o outro por não ter a mesma percepção que você tem hoje. Porque tem aqueles chatos, né, que ficam pisando, pegando no pé, porque é isso, porque é aquilo, porque olha a energia, olha isso. Não, a gente não precisa ser esse chato. A gente, trabalhando nós mesmos, a gente muda o nosso ambiente, independentemente do que os outros vão pensar ou vão achar que não tá mudando, enfim. As pessoas vão se abrindo aos pouquinhos. Todo mundo, gente, experiencia alguma coisa que não sabe explicar. Todo mundo.
Só que ninguém fala porque é tabu. Mas a partir do momento que a gente quebra isso, que a gente começa a ser quem a gente é, não tem medo disso, de se expor, a nossa vida muda. E o nosso relacionamento com o mundo e com as pessoas também muda. Não, com nós mesmos começando, né? Porque a gente começa a ser mais verdadeiro com a gente mesmo, né? A gente começa a expressar o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira essência. E você, né, começa a integrar de fato quem Justamente. você é. E aí de fato, o que está à sua volta não interfere no seu dia a dia. Não que você não participe, não compartilhe ideias, mas não interfere no seu nível energético, vamos dizer assim. Porque você encontrou o seu pilar de luz, você encontrou o seu pilar interno e você consegue viver a partir daí. Você começa a ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Isso que é muito legal, né? Que as pessoas começam a se descobrir, a se empoderar, a encontrar o caminho do coração. Essa é a verdade. Então, pessoal, mais uma vez, sincronicidade é um chamado do universo para a ação. Se questione. Se pergunte, será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia estar fazendo agora? Só você pode responder essa pergunta. E só você tem a próxima, vamos dizer, chavinha para abrir a porta que vai te levar para aquele caminho da tua missão individual, do que você veio fazer aqui, do que você precisa, qual é o seu próximo passo a dar, do que você precisa fazer. Tá bom, pessoal? Então essa era a nossa mensagem de hoje. Gratidão a todos que estão nos acompanhando, gratidão a todos que estão falando a sua verdade no mundo todo, falando a sua verdade dentro de casa, sendo aquilo que de fato é, sem máscara, sem mentira, sem estar escondendo nada. Sei que muitas vezes é difícil, mas nós precisamos disso, dar um passo de cada vez. As pessoas vão acostumando, as pessoas vão compreendendo aos pouquinhos, mas depende de nós darmos o primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, para chegar lá. Tá bom, pessoal? Isso aí. Gratidão, até o próximo vídeo e namastê.